Olá, boa noite. No programa de hoje, a gente vai dar segmento no tema Jornada do Cliente. A gente começou anteriormente falando sobre o briefing e todo o que impacta nas entrevistas com o cliente, sobre a vida dele. E agora a gente vai dar segmento nisso. A gente já vai iniciar falando sobre o anteprojeto, estudo preliminar. Então, fique ligado para vocês entenderem um pouco mais sobre esse mundo da arquitetura. E ainda bem que tu está no programa, Gabi, porque no nosso último episódio, que a gente estava falando sobre briefing, eu já estava ansioso, querendo ir direto para o projeto, te lembra, né? Sim. Mas tem muitas etapas aí para a gente poder que cada etapa tenha, né, mostrar que cada etapa tem a sua importância, nenhuma é mais importante que a outra, e o cliente e o profissional têm que passar por todas elas, né? Exato, às vezes o cliente fica ansioso, querendo ver o resultado final, querendo ver o projeto, eu quero ver o projeto, visualizar o 3D, mas às vezes ele não tem ciência que para isso a gente precisa de todo um estudo e toda uma conversa antes, né, João? Isso aí. Mas assim, antes de começar a falar sobre a jornada do cliente, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. É isso aí, quero mandar um abraço especial para os meus amigos da Simoneto Móveis Planejados, Grupo Duarte, com 4 unidades de atendimento, 3 em Porto Alegre, uma em Canoas, já posso dar spoiler, Gabi, em breve em Gravataí. Olha Também, só! então, né, estamos já de olho aí na 5ª unidade de atendimento da Simoneto Grupo Duarte. Manda um abraço também para os nossos parceiros da Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Na Via Padova você vai encontrar tudo que você precisa para sua casa de móveis soltos e complementares, né? Sofás, mesas, cadeiras, poltronas e colchões. Então você encontra tudo na Via Padova. E também um agradecimento especial para a Sim Digital e para a Sim Empresas, nossos parceiros da telecomunicação, da internet. Você, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pode contar com a Sim Digital e também contar com a Sim Empresas, uma empresa fornecedora de internet gaúcha, Gabi, fala a nossa língua. E para você que depende da internet, não pode passar vergonha aí com a internet travando ou quer alta performance no seu lazer do dia a dia na internet, você pode contar com a Sim Digital e com a Sim Empresas. E o nosso mais novo patrocinador, meu amigo Tomás Silva, da franquia Prudential Seguros de Vida e Seguros em Vida. No episódio anterior aqui deu uma aula de seguro de vida. Eu e a minha família somos clientes da Prudential através do franqueado Tomás Silva. Então um abraço aí para todos os nossos patrocinadores que permitem que esse programa continue sendo um sucesso, né, Gabi? É verdade. Olha, cada patrocinador que vem aqui é uma aula de conteúdo e a gente vê como tem tantas coisas que a gente às vezes desconhece, está sempre se atualizando, né? Super esclarecedor, né? Então é importante a gente ter esses conteúdos, a gente poder trocar ideias, até para o cliente também, ou para o cliente, para quem está assistindo, que às vezes não tem nem ideia sobre aquele determinado assunto. É bem bacana, né, João? E para você também que é fornecedor, se você quiser vir aqui falar sobre o seu trabalho, falar sobre a sua empresa, pode nos chamar também. É isso aí. Manda um comentário aí, temos vagas. Exato. Mas agora voltando à parte que eu gosto, que é as etapas de projeto. Sim. Então vamos lá, vamos já. Estudo preliminar. Então, o que é o estudo preliminar? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o levantamento no local. A gente até tinha comentado, né, João, que existem muitas vezes o cliente quer, eu já quero começar o projeto, ainda não foi entregue as chaves. Pessoal que nem eu, tudo ansioso para ver o projeto, né? Às vezes eles, não, porque eu já quero. Quando a gente consegue as plantas, já é uma coisa boa, porque a gente consegue visualizar onde é que estão as passagens de elétrica, hidro, gás, ar-condicionado, todas essas coisas. Já é muito interessante, porque a gente já consegue ter uma prévia. Sim. Já consegue se organizar, por exemplo, o sistema de ar-condicionado. Existem muitos apartamentos agora que estão sendo entregues que só tem uma máquina externa. E aí essa máquina externa, ela acaba servindo para todos os ambientes do apartamento. Uhum. Às vezes o cliente não sabe, mas o valor desse ar-condicionado acaba sendo o valor de 3 ar-condicionados. Sim. Então, são informações que já são importantes para ele começar a se preparar, para a gente começar a analisar onde é que vai estar os pontos, as posições. Então, nesse sentido, é muito bom. Mas também acontece de, por exemplo, tu chegar no apartamento, mesmo tu tendo as plantas antes, e as medidas não funcionarem,
né, já me aconteceu de ter 50 centímetros de diferença. Tudo isso? Tudo isso. Então, assim, às vezes na hora ali do projeto foi necessário aumentar o shaft, né? Porque o shaft, ele é um local onde tem todas as tubulações passando ali. Então, às vezes, no projeto foi contemplado alguma coisa e depois, na hora que estavam fazendo as instalações, teve que ser aumentado. Sim. Ou então, por exemplo, alguma viga, alguma passagem que no projeto não está aparecendo. As alturas também, né, Gabi? Dá muita diferença de altura também, porque eu vejo que o pessoal às vezes faz as medidas preliminares, né, na horizontal, e na parte vertical fica meio que no olho, meio no achismo, né? Eu já vi muitos casos do forro não estar no nível, do chão não estar no nível. Às vezes é uma diferença de 5 centímetros. Isso daí, na hora dos móveis, Nossa. é o que a gente às vezes se assusta. Também acontece, às vezes, da pessoa comprar o apartamento e não ter uma vistoria desse Sim. apartamento. Então, quando não tem uma vistoria, às vezes tu pode pegar as chaves de um apartamento e ter um problema, por exemplo, na bacia sanitária, tá Sim. com uma vedação com problema, algum revestimento não está bem assentado, algum desnível ali do piso não está de acordo no box. Ângulos de paredes também, né, Gabi? Que é muito importante, né, a gente cuidar disso. O pessoal muitas vezes não sabe, mas é um grande desafio na hora de colocar os móveis planejados no lugar. O desafio qual que é? É achar uma parede reta. Né? Porque às vezes a parede ela não conversa com o teto, não conversa com o chão, não conversa com a outra parede e acaba exigindo uma série de recortes no móvel, que é possível, mas realmente gera um trabalho muito grande, né? Então isso na etapa da vistoria é importante cuidar disso também, né, Gabi? Exato, e assim, a gente como arquiteto, designer, a gente vai aprendendo com o tempo. Sim. Também, né, João? De tanto a gente ficar calejada, eu brinco, a gente aprende com o tempo. Então, nada supera a experiência, né? Então assim, sabendo disso, a gente já faz o projeto com alguns afastamentos. Então, não é à toa que tu tem o afastamento do teto e tu tem a base mais acima, não é no chão direto. Porque tu tem que considerar que vai existir esses desníveis, que vai existir esses problemas. Então, não é à toa que a Simoneto exige uma medida, uma altura ali em cima do móvel. Sim. É justamente tanto tempo de aprendizado que a gente sabe que pode acontecer ao longo do caminho, né? Então, por isso, essas medições são tão importantes. Porque a gente consegue verificar tudo isso e aí fazer um projeto de acordo. Porque pode acontecer, por exemplo, de tu fazer o projeto e vai ajustando, 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 e aí se perdeu uma porta, se perdeu uma porta de tempero, sim, a gaveta ficou menor. E tem que mudar realmente o projeto. Muitas vezes a gente encontra em loja uma cozinha em U, né? Um formato em U, que muitas vezes vai ter que virar uma cozinha em formato em L por conta da angulação das paredes. Porque vai ter muito recorte, vai comprometer o móvel, vai comprometer a funcionalidade, né? Os portas-temperos, as gavetas, as portas, e isso gera um transtorno muito grande. Então, as medidas têm que ser muito bem contempladas para não gerar uma frustração lá no final do projeto e as pessoas depois pensarem, pô, eu fiz os meus móveis de um formato e agora recebi de outro, né? Mas essa medição ela já é muito importante para já estudar, né? Fazer um estudo da viabilidade de como é que o projeto pode ser executado. Sim, e também até para evitar retrabalho, né? Porque imagina, tu faz todo o projeto, aí vai lá, com base nas plantas, né? Vai lá, vai medir, tá com a medida diferente, aí até tu ajustar tudo para o arquiteto e para o designer é um tempo de trabalho a mais, né? Sim. Então isso também tem que ser considerado, né? Questões de custo, questões de valor. Então, às vezes, tu antecipar, tu acaba tendo que pagar um pouco mais por essa pressa, né? Sim, então verdade. Não dá para fazer milagre. Tudo tem o seu tempo, e aí, se é apressado, pode, às vezes, ter um custo maior também nesse sentido. Sem dúvida. Quando são, por exemplo, apartamentos de reforma, é muito importante essa fase também, porque por mais que às vezes a gente nem tem planta, né? Começa por aí. Quando a gente tem planta, a gente acha até um milagre. Já é um ótimo ponto de partida, né? Assim, João, olha, quando tu vê aquela plantinha amarelinha, chega até a dar uma felicidade. Porque às vezes é isso, às vezes tu não tem planta nenhuma. Então, tu vai ali medindo, tu vai analisando, com conhecimento, batendo ali nas paredes, tu vai vendo, ó, aqui provavelmente tem um pilar. Tu começa a analisar a estrutura do prédio como um todo. Ah, aqui provavelmente tem uma viga. Mas algumas vezes a gente é surpreendido. Então, né? Então, por exemplo, nessa fase a gente também tem a fase
construir e demolir. Quais as paredes que vão sair, quais as paredes que vão ficar. Já aconteceu, por exemplo, num cliente meu, que a gente tinha as plantas do apartamento, e eu peguei e falei para eles, olha, não sei, alguma coisa está me dizendo que aqui pode ter um pilar. Ah, mas na planta não tem. Mas aqui eu Pessoal, acho que... Ó, recado importante aqui, ó. Intuição de arquiteto não falha. Vocês não brinquem com intuição de arquiteto. E eu peguei e falei assim, gente, faz todo sentido ter planta aqui, ter um pilar aqui, deve ter. Dito e feito, começamos a quebrar as paredes, encontramos o tal pilar. E não era um pilar pequeno, era um pilar bem representativo no ambiente. Claro, no final a gente resolveu, hoje existem várias soluções, né? Um bom projeto, ele resolve muitos problemas. E às vezes aquele problema acaba se tornando um elemento de destaque do apartamento, né? Então, tu pode resolver de várias formas. Tu pode colocar espelho, tu pode revestir com marcenaria, tu pode fazer aquele pilar como um elemento de uma estante, fazer aquele pilar com um destaque de um quadro, fazer ele abraçado com marcenaria. Então, tem diversas formas de resolver esse problema. Mas a gente tem que acabar resolvendo ali, às vezes, durante a obra, né, João? Sim, sim. Então é por isso que essa fase é muito importante. A gente também faz, com base nisso, a planta de layout. Com a planta de layout, é ali que o cliente vai conseguir visualizar os espaços entre os mobiliário, o espaço entre mesa, cadeira, circulação, como é que vai ficar o layout da cozinha, como é que vai ficar a posição das coisas. Esse é um momento muito importante, que a partir dele é que a gente vai para o 3D de fato, né? Sim. Então, por isso que a gente conversa bastante para o cliente. Uma planta de um apartamento, existem diversas formas de resolver ela e diversas formas de fazer. Sim. E às vezes eu brinco com o cliente, olha, se vocês me deixarem, eu posso fazer quantas forem necessárias. Porque isso é muito da vivência do cliente, é muito do que ele toma como prioridade. Às vezes, determinada pessoa vai querer a cozinha aberta para sala, às vezes outra vai querer fechado, às vezes, como tu comentou, vai querer uma bancada em L, e às vezes para essa bancada tu retira algumas coisas. E às vezes tem que trazer o cliente um pouco para a realidade também, né, Gabi? Porque às vezes no mesmo ambiente ele quer muita coisa. E isso pode gerar uma frustração depois no que diz respeito à circulação, à ambientação. E às vezes o cliente, eu quero isso, isso e aquilo, quer várias coisas no mesmo ambiente, mas a gente tem que dar realmente, né, botar a bola no chão e explicar para ele, olha, se tu optar por essa opção, vamos ter que abrir mão daquela. O que faz mais sentido para ti, né? Exato. Às vezes o cliente, que a gente comentou, ele quer muitas coisas, mas o espaço não dá. Sim. Né? Ou então, por exemplo, eu quero várias soluções, eu quero muitas coisas, então ele tem que saber que aquilo dali talvez tenha que ter bastante marcenaria para tu conseguir resolver todos os espaços. Por exemplo, determinadas soluções, tu vai ter mais custos ou menos custos, né? Por exemplo, tu retirar uma parede. Eu retirei uma parede, como é que vai estar o encontro entre pisos? Né? O que tu tem, se é uma reforma, o que tu tem no local? Tem que ser todo considerado essa questão de caliça. Às vezes o pessoal não considera a parte suja da obra, né? Então isso tudo tem que ser conversado. E por isso que é importante o papel do arquiteto, do designer nesse momento. Porque a gente já sabe, de todos os trabalhos que a gente já fez, a gente já sabe, esse daqui tem um valor mais agregado, esse daqui é mais em conta. Essa ideia vai ficar legal, mas a gente vai ter que abrir mão de tal coisa. Para ti faz sentido, né? Então, por isso que é muito importante a gente conversar. É muito importante, por isso que eu sempre falo que é muito importante o cliente gostar do arquiteto, se sentir à vontade. Porque ele vai ter que falar coisas que talvez ele não falaria. Sim. Né? Às vezes a gente tem manias que a gente não quer falar. Mas é importante, porque a casa é para aquela pessoa. Esses dias eu, inclusive, estava vendo um programa no YouTube, né? Vendo diversas casas. E aí o entrevistado estava comentando da casa dele. Ele disse assim, olha, na nossa casa a gente gosta de ter todo esse contato com todos os ambientes. Então, assim, na casa dele, a pessoa entrava e à direita já era o quarto. Que é algo que não é muito comum. Sim. Né? Geralmente, a gente tem todo hall de entrada. Mais afastado, né? Hall de entrada, cozinha, sala, enfim, o quarto está lá para o final.
Ele não, ele decidiu que o quarto estaria logo em seguida que tu entrasse. Aí tinha o quarto, aí tinha toda a sala de jantar e depois o outro quarto do outro esposo. Então, tu imagina, eles fizeram uma casa para eles. Não era uma casa que todo mundo tem, daquele jeitinho, porque não fazia sentido. Sim, era o que eles queriam, fizeram da forma que eles imaginaram, né? Mas Exato. teve que ter muita coragem, né, Gabi, para poder falar para o arquiteto, olha, eu quero o quarto logo na entrada da casa. Eu sempre falo com os nossos clientes para que eles venham nos conhecer, venham falar com os nossos parceiros, os arquitetos, de uma forma muito aberta, muito transparente, assim como você estivesse indo no médico para consultar, fazer uma consulta médica, aquele processo de anamnese, né? Você está com uma dor, você vai lá, chega no médico e fala, doutor, eu tô com uma dor no meu pé. Dói de manhã, de tarde para e à noite volta a doer. Aí você conta tintim por tintim, porque você está tão preocupado em resolver aquele problema, que no momento da anamnese, né, que é essa identificação de sintomas para poder dar um veredito, né, do tratamento, as pessoas fazem questão de contar as minúcias, os detalhes, né? Aí quando chega na vez do arquiteto, não, olha, eu vou contar o mínimo possível e você que me surpreenda. Já imaginou chegar no médico, Gabi, e o médico perguntar assim, tá, então me conta, o que você está sentindo? Doutor, vamos ver se tu é bom mesmo. Me surpreenda, descobre o que eu tenho. Ninguém vai fazer isso, né? É verdade, é verdade. Por isso que é tão importante ter essa conversa e se sentir à vontade, né, João? Porque é a nossa casa. A nossa casa tem que ter os nossos estilos, tem que ser feita para nós, como a gente vive, como a gente se relaciona com o meio. Então, por isso que eu acho tão importante essa fase de projeto, né? Aí depois a gente tem também outras fases, depois dessa, que até a gente vai mostrar aí, o tipo de planta até, inclusive, que é entregue para o cliente. Depois que a gente já viu todas aquelas plantas, planta baixa, planta de layout, planta construir e demolir, né? A planta existente, vai para a parte que o cliente gosta, o anteprojeto. O anteprojeto. Exato, essa parte. Ele quer ver foto, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem visualizar na planta baixa. Sim. Né? Por mais que tu se empenhe ali, o 3D é aonde a gente consegue visualizar os materiais, é onde a gente consegue visualizar o estilo que está sendo ali feito o projeto, o que tu está prevendo de iluminação, de vegetação, de mobiliário solto. Por isso é tão legal também a gente já contar com parceiros, porque a gente pode botar nesse anteprojeto já o mobiliário. Sim, e o mobiliário real, né? Exato, porque às vezes é isso também, se tu coloca uma coisa que não tem no mercado, ou alguma coisa que tu já nem sabe onde é que tem qual loja que vende, aí a cliente se encanta, chega lá, bah, não é o que eu imaginava. E já aconteceu de não achar, né? Não achar. A gente tem uma cliente nossa que uma designer fez um projeto lindo, maravilhoso, e ela colocou um puff lá, e a cliente se encantou pelo puff. Agora, tô precisando inventar aquele puff agora, Gabi. Não seja por isso! Que não seja por isso aí, então. Temos aqui uma designer de produto para desenvolver o puff. A cliente até hoje está procurando aquele puff, mas não consegue encontrar no Brasil, né? Só importando, porque realmente era um puff, acho que era fabricado na Itália e não tinha representação aqui no Brasil. Puff realmente lindo, maravilhoso, né? Mas é isso, né? Para não gerar essa frustração de colocar uma coisa no projeto que depois talvez não consiga colocar, né? E aí como é que faz? Vai haver uma substituição, tudo tem né? Tudo tem uma forma de resolver, mas gera uma frustração, né? É verdade, não adianta. A imagem, depois que tu viu a imagem, é aquilo que eu costumo brincar, né? Às vezes eu não sei que eu preciso, mas depois que eu vejo, aí eu vejo que eu preciso. E não tem como desver depois que viu, né? Eu não sabia que eu precisava até eu ver que eu precisava. Então é isso. Então, eu no meu escritório, e eu sempre falo com outros colegas também, a ideia é a gente sempre colocar elementos, já que temos no mercado, já que a gente tem fornecedor, justamente para não gerar essa frustração. Então, por isso que é importante esse relacionamento com as lojas, porque aí tu já sabe quais as marcas que trabalham, qual é a qualidade das marcas, o que tu tem de estoque de mercado, porque às vezes também, o cliente está encantado pelaquela mesa, pelaquele sofá. Quando é que vai ficar pronto? Daqui a 40 dias. Sim. Né? Então, assim, depende da demanda do cliente. Se ele tem urgência, aí tem que também buscar produtos à pronta entrega. Né? Então, e aí se adaptar um pouquinho, né? Muitas vezes o que o mercado oferece é a pronta entrega. Talvez não seja o tecido, né?
talvez tenha que ajustar uma medida também. Tudo isso é importante cuidar, né? Sim, é importante já conversar com o cliente. A mesma coisa os revestimentos. Às vezes o cliente pode achar belíssimo aquele revestimento, mas ele vai vir só daqui a 48 dias. E aí nisso a obra já está rolando, as coisas já estão acontecendo. Então também pensar nesse sentido, né? Eu já pergunto para o cliente, ó, como é que são os nossos prazos, como é que são as nossas datas. Eu já vejo com a empresa que eu trabalho, olha, quais os revestimentos que tu tem pronta entrega? Esse revestimento, tu tem ele para quanto tempo? Porque aí tu já começa a se organizar já para a obra. Tu está no projeto, mas tu já está pensando na obra. E até tem muito cliente também, né, Gabi, que pelo fato de ele já ter um projeto do arquiteto, ele acha que as outras etapas, por já ter o projeto, elas vão ser mais rápidas. E muitas vezes, pessoal, não é, né? A criação do projeto ela toma tempo, mas replicar um projeto também toma tempo. Então, acontece principalmente no final do ano, muitos clientes chegam ali em novembro, né? Ah, eu gostaria dos meus móveis planejados para dezembro. Infelizmente não dá mais tempo, né? As agendas já estão fechadas, as fábricas entram em férias coletivas, as empresas em geral do ramo entram em férias coletivas, e quem vai fazer uma aquisição, por exemplo, em novembro, corre o risco de receber em fevereiro, né? Então essa antecipação, ela é muito importante, a gente nunca pode subestimar o prazo. E tomar um cuidado muito grande, porque existe muita promessa falsa no mercado, né? De prazos irreais. Né? Em setembro do ano passado eu gravei um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né? Está aberta a temporada de prazos irreais, que são empresas desonestas, empresas de má fé, que chega ali final de setembro, começo de outubro, muitas vezes não é mais possível fazer entrega no ano, mas elas prometem que sim, dá para fazer. Chega lá em dezembro, eles contam uma história triste, de que a máquina quebrou, de que o fornecedor não entregou, e eles vão entregar no prazo real que as empresas sérias já haviam documentado, já haviam colocado na sua proposta. Então tem que tomar um cuidado muito grande e nunca subestimar prazo. Principalmente quanto mais séria a empresa for, dificilmente na parte desse produto, do móvel planejado, dificilmente ela vai ter um recorde de entrega, porque passa por muita etapa. Exato, é que nem aquilo do bolo, né, João? A gente sabe, para estar um bolo pronto, para estar um bolo bom, tem o tempo de cozimento. É verdade. Né? Se tu retirar ele antes, ele vai abatumar. Não tem Exato. como, não tem como mudar esse processo. Sim. A mesma coisa com diversos produtos. Os produtos, eles precisam ser feitos, é preciso ter feito revisão, tem toda a questão de logística, de entrega, né? Uma empresa grande, Conferência, né? Uma empresa grande, ela tem muitos processos, justamente para na hora da entrega ser uma entrega de confiança, ser uma entrega de qualidade. Infelizmente não dá para fazer milagre, né, João? Sim. E geralmente nas obras, e antes de começar as obras, eu converso com os clientes também sobre isso, ó. Vamos começar em tal fase, então eu já vou entrar em contato com determinados fornecedores. Justamente por isso, já vai avisado, ó, tal fornecedor, vou iniciar a obra em tal época, preciso do teu serviço para tal momento. Ok. Porque isso, quem tem trabalho tem agenda, tem toda uma organização, né? O fornecedor não está ali esperando chegar o cliente, o arquiteto, para já iniciar fazendo. Sim. Então tem que ter tudo uma agenda. Até tem clientes que muitas vezes falam, eu consegui um fornecedor que me entrega em dezembro. É justamente esse fornecedor que eu recomendo que tu não feche. Porque se ele conseguiu, né, no momento de maior disputa do mercado, fazer um atendimento em tempo recorde, isso não é geralmente um bom sinal. É sinal que ele ou não tem clientes, e realmente uma empresa não tem cliente, a gente sabe o que pode vir a acontecer, né? Ou ele vai te enrolar no prazo, né? Ele vai dizer que entrega e depois contar uma história triste para entregar no prazo real. Olha, João, infelizmente a gente trabalha com empresas, mas as empresas têm pessoas, sim, né? Então, olha, a gente já ouviu cada história de colega, de cliente, teve fornecedor que matou pai, matou mãe, e aí tava lá em Florianópolis fazendo um churrasquinho com eles, né? Enterrou a família inteira, depois foi fazer um churrasco do além. Então, assim, por isso que é tão importante as indicações, pessoal. Por isso que quanto mais indicações, quanto mais referências, mais segurança tu vai ter, né? Que nem eu costumo dizer assim, falei assim, gente, às vezes a gente indica um fogão, uma geladeira, e às vezes vem com defeito. Exato. Né? Então, assim, por mais que a gente às vezes indique, não é da nossa responsabilidade, mas também é daquele fornecedor executar o serviço. Sim. Às vezes pode funcionar durante muito tempo e às vezes não funcionar. E o fato é o seguinte, né? Todas as empresas vão ter problemas, vão ter focos em melhoria,
vão ter situações que podem acontecer, imprevistos acontecem, falhas humanas acontecem, e a questão está no quê, né, Gabi? Está justamente em a capacidade e a seriedade da empresa em resolver, né? Eu acho que tem que haver dois momentos, né? O primeiro momento é da empresa possuir dispositivos para evitar o erro, e se o erro porventura ainda acontecer, quais são os mecanismos, né, para que esse erro seja sanado. Isso é uma coisa muito importante e de preferência setores distintos, né? Então, o setor que vende, né, a área comercial geralmente não é a melhor área mais recomendada para solucionar questões de pós-venda. Então, é importante que as empresas sejam estruturadas, que tenham setores específicos, de preferência um setor de atendimento ao cliente, um setor de pós-venda, um setor de garantia, para que possa tratar justamente da resolução de algum problema que possa vir a acontecer. São produtos complexos, né? Falando de marcenaria, por exemplo, né? Um projeto, uma casa completa, muitas vezes ela contempla mais de 3 mil itens. Então, é um produto extremamente complexo e um produto artesanal. Eu sempre faço uma comparação que é interessante com a alfaiataria, né? Então, você vai comprar um vestido, eu vou comprar um paletó, eu vou levar num alfaiate para fazer 100% da medida, eu vou lá escolher a linha, eu vou escolher o tecido, eu vou escolher os botões, o alfaiate vai tirar a minha medida, mas vai chegar um momento, Gabi, que quando eu for fazer a prova desse paletó, ou tu vai fazer a prova daquele vestido, ainda assim alguns ajustes são necessários. Então, todo produto personalizado ele passa por essas etapas de fazer a criação, fazer a execução e fazer o ajuste, que é uma coisa muitas vezes diferente do erro ou da assistência técnica. De toda forma, é importante que existam processos para tratar da pós-montagem, né, que todo o projeto ele foi montado agora, precisa de alguns ajustes, que é o mesmo caso do paletó, ajustar a manga, ajustar a bainha da calça, e também, passado um tempo, a necessidade de assistência técnica, talvez uma gaveta que não está abrindo direito, uma porta que precisa de ajuste, ou alguma questão do projeto que não foi vista anteriormente. É importante que a empresa possua esse lastro de atendimento, porque é um bem durável e tu precisa de parceiros, né, profissionais e empresas que te acompanhem durante um processo longo, não é somente até a entrega do móvel. Exato, e o móvel planejado, ele é um investimento, Sim. né, João? É um investimento que pode ser para a vida toda, Sim. né? Dependendo de qual fornecedor tu vai trabalhar. Se for a Simoneta, é para a vida toda. Se for Simoneta, Se for a Simoneta, estimativa de vida, pessoal, de 30 anos. Imagina! Dos móveis, 3 vezes mais do que a marcenaria convencional, Gabi. Então é para a vida toda mesmo, viu? É, só se tu quiser trocar as cores, trocar o estilo. É, só se enjoar. Aí sim, aí pode trocar. Não, e por conta disso, por ser um investimento, por ser algo que vai impactar o teu apartamento todo, praticamente o apartamento todo vem, né, com móveis planejados, pode ter, né, todo ele. Então, assim, aí tu pensa, não, mas eu vou economizar, vai ter tanto. E aí tu olha, tá o fornecedor, são só 2 pessoas, ou às vezes é uma pessoa. É uma pessoa. Comparado com uma empresa, sim. Por exemplo, se aquela uma pessoa vier a falhar, né? A gente estava falando sobre seguro de vida. É verdade. Se essa pessoa vir a falhar e não ter um seguro com o Tomás, sim. Imagina, quando vê, tu perdeu o contato, tu não consegue entrar, né? Não consegue entrar em contato, a pessoa não tem ninguém para substituí-la, porque era só ela. E aí aquele teu investimento, aquela tua entrada, eu já soube de clientes que pagaram o valor total. Eu já soube de clientes que, né, perderam parte do valor investido. Sim. Então, tu imagina, quando é uma grande empresa, existem outras pessoas. Tal pessoa saiu, essa vai substituir, essa, né? Tu tem todo um controle. É o lastro que eu estava falando, né? É. Um exemplo que eu posso dar agora, né? Tô prestes a sair de férias, vou fazer a minha viagem descansado, com o meu seguro viagem realizado pela Prudential, né? Com o meu amigo Tomás Silva. E todos os projetos da Simoneto e todas as entregas de móveis soltos da Via Pádua não vão atrasar um segundo, não vão atrasar um minuto, porque não depende diretamente da minha ação, que é diferente, né, de empresas menores, né, com todo respeito ao mercado, mas empresas menores, se com o proprietário acontecer alguma coisa, pode ser que gere um colapso, né, a ponto de tu não receber os teus móveis ou receber atrasado. Exato. Então, a pessoa também, ela tem que ter consciência nesse sentido. As grandes empresas, elas te dão um contrato, Sim. tem todo um processo, né, financeiro em relação àquilo. Então, não é só aquela da confiança de bigode, né? Sim. E elas têm muito a perder, né, Gabi? Porque são anos construindo uma reputação. Então, a empresa grande, empresa que tem laço financeiro,
ela muitas vezes ela paga para não se incomodar, né? Então, assim, se entra muitas vezes numa situação de algum debate, de alguma situação, a maioria das empresas grandes optam por já resolver o problema, porque a reputação e o encantamento do cliente na fidelização, ela vale mais do que muitas vezes se negar a resolver uma situação, né? Numa empresa pequena, dependendo do problema, pode ser uma questão que fere o caixa da empresa. E muitas vezes eles podem se negar sim a resolver, né? A reputação não é tão importante porque muitas vezes é uma empresa mais local, uma empresa que atende um bairro ou atende talvez poucos parceiros, né? E a reputação não seja um fator tão criterioso. Por exemplo, né, a Simoneto hoje, 65% dos clientes nos acompanham, né, que fecham com a gente, nos acompanham na rede social. Né? Então imagina a reputação que tem a empresa para as pessoas se nutrirem, né, das ações que a gente toma lá e nos procurarem porque gostaram da comunicação, gostaram dos depoimentos do cliente, gostaram do que viram nas avaliações do Google, por exemplo, que é um outro ponto interessante, né, para poder estudar um parceiro. Embora eu ando muito decepcionado em ver que realmente muitas avaliações falsas a gente vê no mercado, assim, muitas empresas manipulando isso, né? Mas, em geral, é um bom ponto de identificação. Enfim, é importante tomar um cuidado, porque eu sei que quem está nesse momento do anteprojeto, né, ele já começa a se estruturar, se já não se estruturou antes, mas vai começar, de fato, a tirar o dinheiro do bolso, né, Gabi? Então, vai começar a se programar para alguma obra, para alguma reforma, vai se programar agora com os orçamentos, né, do móvel planejado, os móveis soltos, as pedras, os metais sanitários, as louças, e começa aquela dor do brasileiro, né, de que eu quero ter, mas eu não quero gastar, né? E é muito tentador, pessoal, é muito sedutor optar pelo mais barato, né? Muitas vezes, muitos clientes nos procuram, às vezes, na rede social ou no WhatsApp, né? Eu gostaria de um orçamento, né? A gente fala, bacana, você tem um projeto para a gente orçar? Não, eu tenho a planta, né? A gente vai orçar o quê aqui, né? Então, às vezes até um desconhecimento, né? Tem muito cliente, muito possível cliente que tá com um pedaço, tá com uma planta e um sonho, né? Ele não sabe que existe todas essas etapas que a gente está apresentando aqui para que corra tudo bem, né? Não, e até porque, né, João, se o cliente ele vem com uma planta, né, e ele quer que a loja faça um projeto, tem que considerar tudo isso que eu comentei, né? Exato. Tem a medição, tem todo o tempo de tu fazer, tu levantar o projeto, o briefing. Então a empresa tá trabalhando ali, Sim. né? Então por isso também que é muito importante ter o respeito com as pessoas que estão trabalhando, né? Sim. Às vezes o orçamento da Simoneto não é um orçamento assim que tu, tá, é tanto, 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 ok. Não é uma coisa assim que tu pega ali numa gaveta, pega numa estante. Sim. Tem todo um desenvolvimento de projeto, né? A mesma coisa do arquiteto. Tem todo um penso, uma entrevista, uma medição, uma análise técnica, uma análise, né, questão visual. Então, tudo isso impacta, que nem a gente estava falando já em outros programas sobre questão de eletrodomésticos e o porquê da importância disso. Tu vendo o layout, tu começa a fazer o 3D. E aí o 3D é embasado pelos eletrodomésticos escolhidos, para tu ver toda a ventilação, para tu ver se tudo cabe. Então já aconteceu, por exemplo, cliente queria determinado fogão. Para ter determinado fogão, teria que ter uma bancada maior. Mas ela não queria uma bancada maior, ela queria uma bancada menor. Então, não dá para fazer milagre. Sim. Aí tem que escolher, tá. O que tu prefere? Tu prefere o teu fogão ou tu prefere a tua bancada? Não dá para ter os dois, tem que... Então, por isso que no projeto é muito importante, porque imagina, se tu não tem projeto, tu só olha, vou fazer assim, eu vi na internet que vai dar tal coisa, e aí tu pode acabar executando errado, pode na hora ali de a marcenaria e a pedra e as coisas não se encaixarem, pode furar um cano, então assim, tu pode perder dinheiro. Sim. Né? Tem tantas formas de tu perder dinheiro sem um projeto, sem um responsável técnico envolvido. Pode furar um cano, pode destruir toda a marcenaria, um cano furado, né? Pode não ter sustentação na bancada de granito. Então, são tantas coisas que a gente tem que conversar, tantas coisas que tem que prever antes que aconteça. Né? E no que diz respeito a contratar um arquiteto e executar os móveis, se você que está me assistindo, presta atenção a uma coisa muito importante. Na hora de contratar um arquiteto, na hora de executar o projeto dos seus móveis com uma loja, se você está levando o preço como o primeiro fator de decisão,
a chance de você ter uma surpresa muito desagradável é enorme, Gabi. É verdade. É enorme, né? Porque não tem milagre. Empresas que são estruturadas, elas não estão cobrando um pouco a mais, né? No mercado, geralmente é o que acontece, porque elas querem ganhar mais em cima do cliente. A gente vive uma cultura, às vezes, muito perigosa no Brasil, de que quem vende o valor, que é um valor correto, né? Coerente para aquilo que se entrega, muitas vezes é questionado. Agora, quem vende barato não é questionado nunca, né? Existe aquele sentimento brasileiro de fazer um excelente negócio, fazer aquele negócio da China que a gente falava, e isso é muito arriscado porque, pessoal, móvel planejado e projeto de arquitetura são produtos que não existem. Eles não existem, eles vão ser criados. Até que ele seja criado e executado, passa por muita etapa, e cada etapa que não for feita e a qualidade do material, a qualidade técnica do arquiteto pode mudar completamente o resultado final da tua obra, da tua casa, do teu apartamento. Exato, que nem eu te comentei, né? Por exemplo, determinada bancada, se não for considerado ela na hora ali da obra, a fase de projeto, de repente eu vou fazer primeiro as pedras para eu chumbar a bancada na parede, para não acarretar peso no móvel de marcenaria, Sim. né? Então, assim, são soluções, são conhecimento de mercado que vai direcionando a melhor fase da obra. Vou fazer isso na obra para não dar sujeira, para na hora que chegar determinadas coisas, né, não prejudicar um produto que eu acabei de comprar. A iluminação no teto, né, já contemplar. Né? A gente corre muitos problemas que a gente enfrenta muitas vezes em loja, que são aqueles móveis suspensos, geralmente em ilha, né? Então a ilha tem um cooktop, ali tem um espaço de trabalho, e em cima o pessoal geralmente quer fazer um aéreo ali com metalon e tudo mais, né? Fica lindo, fica maravilhoso, mas na obra muitas vezes não é contemplado uma espera para que possa fixar o móvel, tá só o gesso ali, né? Então tudo isso tem que ser pensado antes para não gerar realmente um problema na hora da instalação. Exato, inclusive eu tive um cliente, agora que a gente entregou a obra, que era semelhante a isso que tu comentou. A gente tinha uma ilha, eu como arquiteta, a gente preveu, né, toda essa estrutura, aí tem várias formas de fazer, já deixo a estrutura ali para fixar, fixo antes, o que eu vou fixar antes para depois fazer o gesso, faz o gesso, aí tem, por exemplo, a coifa em ilha. Como é que vai ser essa coifa em ilha? Eu consigo chegar aquela coifa lá no teto? Não, tem que ter um suporte específico preso no teto para depois prender a coifa. Uhum. O que vem antes ou depois? Primeiro vem a coifa, depois vem a serralheria. Então, assim, tudo vai depender do projeto, das soluções, das fases de obra. Uma coisa vem depois da outra para conseguir solucionar. A gente até tinha comentado também sobre a iluminação. Tá, essa iluminação é belíssima. Onde é que vai ficar a fonte? Uhum. Da fita de LED, aonde vai ficar a fonte? Vai ficar um monte de quadradinho dentro do móvel? Tem aonde colocar? O móvel é uma cristaleira, vai ficar belíssima cristaleira com aquele quadradinho? Sim. Foi previsto? Tem a espera? A internet, né, Gabi, que nós falamos, trouxemos o Felipe da Sim Digital aqui, e inclusive aconteceu, a gente foi acompanhar uma obra esses dias, em que foi contemplado, né, o profissional contemplou o roteador da internet atrás do painel da TV, só que aí o sinal não era possível, não tinha internet, né? E tiveram que trazer para frente, e aí os fios aparentes, né? Aquele roteador que nunca é uma coisa bonita, eu acho todos horrorosos. Se alguém aí tem algum roteador bonito aí, me manda, que eu não vi nenhum até hoje, né? Então é fio, né? Aqueles fios de cor amarela, não é nem discreto aquilo, né? Por que não faz discreto? Eu não sei se tem alguma lei, algum padrão, né? Mas é amarelo, azul, nunca é um cinzinha bem discreto, né? E cheio de luz piscando, parece um pinheirinho de Natal, né? Então, aconteceu isso aí e compromete, né? Compromete, a gente tem todo um painel lindíssimo, assim, muito bem desenhado pela arquiteta, e só que houve essa questão de, na hora da internet, nós decidimos colocar para trás justamente para ocultar, que é uma boa ideia, por sinal, mas aí o roteador que foi escolhido, né, não dava vazão para a casa toda, porque estava atrás do painel, né? Que é uma coisa que no meu caso não acontece, eu que sou cliente da Sim Digital, o meu roteador está atrás, agora o Felipe vai me matar, mas o meu roteador está atrás da pedra da lareira e funciona na casa toda. Né? Não façam isso em casa, mas no meu caso ficou maravilhoso. No caso eu fiz? No meu caso eu fiz, mas ficou realmente maravilhoso. Mas aí tem alguns provedores de internet que o roteador é fraquinho, né? E ele não consegue. E assim, né, João? Existem vários materiais de mercado, existem vários
produtos que vão se atualizando também, né? Então, às vezes, em determinado momento não funciona, mas para outros produtos, às vezes, pode funcionar, Sim. né? Então, assim, às vezes a gente tenta. Ou então, por exemplo, já me aconteceu do cliente, não, eu quero uma internet convencional. Aí, quando a gente estava terminando a obra, não, agora eu quero uma internet super potente, eu quero agora cabo. Aí você tem que ver, meu Deus, onde é que eu vou passar esse cabo? Agora eu vou querer iluminação atrás da TV. Sabe? Então, assim, por isso que tem que ser conversado, porque aí, tá, não, agora eu quero cabo. Tá, por onde é que eu vou passar esse cabo? Vou passar pelo teto? Vou furar aquela parede? Por onde é que eu vou passar isso, sabe? Sim. Então, às vezes, uma obra que tá finalizando, daí o cliente, esqueci de comentar tal coisa. Aí a obra volta atrás, né? Sim, volta mais uma etapa, né? Volta mais uma etapa. Então, e aí assim, aquela obra que não termina nunca, né? Que o pessoal sim. fica todo mundo agoniado, mas na verdade faltou um planejamento e respeitar a ordem natural das coisas, né? Às vezes acontece, tá ali durante a obra, daí o cliente vê determinada coisa, agora eu pensei, de repente vamos fazer de tal forma, agora eu pensei, de repente, e isso acaba acarretando o prazo final do cliente, né? Sim, sim. Então tem que também considerar isso, quando é feito um prazo de projeto, tem todas essas fases a serem seguidas, coisas antes e depois, né, para ter um produto bacana, para por exemplo, não prejudicar um móvel com pó de gesso. Sim. Imagina, um móvel, tu teve todo o investimento, daí tu vai lá mexer no gesso, vai recortar alguma coisa no gesso, né? Então... E machuca mesmo, viu, Gabi? Principalmente nas ferragens, né? Quem vai fazer muito corte de gesso, por exemplo, e já está com os móveis planejados montados, dobradiças, corrediças, é muito importante que seja feita uma limpeza muito criteriosa depois, que não é fácil, né? Então, corrediças, telescópios, as ocultas são dificílimas de fazer ali a limpeza, e o pó de gesso, ele impregna, né? É incrível, né? A gente, aqui dentro da gaveta não vai entrar. Tu vai abrir a gaveta e tem pó de gesso lá, né? Porque é muito fininho, né? Sim. Então tem que tomar um cuidado. Então protejam bem o móvel, porque realmente, né, toda essa parte de pó, poeira, as ferragens dos móveis sofrem bastante. Não, e é importante também comentar, né, Simoneto, quando vocês fazem a conferência, já é para estar a obra praticamente pronta, né? Exatamente. Isso é uma coisa que às vezes tem aquele pensamento mágico do cliente, que tá lá, o pintor tá lá pintando, o eletricista tá lá colocando o fio, e o montador da Simoneto tá lá montando os móveis. Gente, não é assim que funciona, né? A gente precisa de um espaço de trabalho, né? Quem já passou pela experiência de móvel planejado sabe que é muito material, né, Gabi? Muitas vezes, aí, para uma casa completa, a entrega ela é fracionada, ela não entrega tudo junto, senão não tem espaço nem para montar, né? São muitas peças, é um Lego, né? Então tem muitas peças para montar, então não dá para dividir o ambiente. Inclusive, a gente manda um termo, né, para o cliente estar ciente de que o ambiente que tiver o montador ali da Simoneto tem que estar só ele, né? Então já tem que estar pintado, já tem que estar com a elétrica. Não adianta a gente tentar economizar tempo e muitas vezes a montagem ser interrompida por falta de espaço de trabalho. Não, e é extremamente organizado. Eu, como sou, meus clientes são clientes Simoneto, né? A gente é tudo agendado, a entrega do material, é tudo etiquetado, tudo bem protegido. Então, por exemplo, um dia de chuva, um dia... Não se preocupe, vai chegar o caminhãozinho da Simoneto. É quase o caminhão da Coca-Cola, quando chega o caminhão da Simoneto. Então, assim, tem toda a questão da entrega, toda a organização. Na hora que o pessoal vai montar, tem o tapete da Simoneto. Eu achei que eu tava no Oscar. É verdade. Tem um tapete da Simoneto no chão, eles têm uma mesinha que eles trabalham. Isso. Então, precisa realmente de espaço, né, João? Porque precisa de espaço para o que vai ser montado, precisa de espaço ali para as peças, que nem tu comentou, é quase como que um quebra-cabeça. É verdade. Né? Então precisa de todo esse espaço. Não imagina, aí tu tá ali, daí tá cortando, tá montando, daí tá passando uma pessoa. Então é importante. É arriscado, é perigoso, né? Os ajustes de laterais, de profundidade, envolve corte com serra, né? Então não pode haver muitas pessoas no local. Então esse acompanhamento, por isso que é importante, né? Esse acompanhamento, inclusive do arquiteto, fazer a gestão e o acompanhamento da obra, né, quando existe a reforma, quando ela existe, para que ele possa ser o maestro, né, da obra e saber, olha, enquanto está tocando aqui o grupo dos pintores, né, o grupo dos montadores vai aguardar um pouquinho, senão a gente acaba confundindo pressa com agilidade. É verdade. Então, é muito importante isso. Até ali na hora, o legal da Simoneto também que estava comentando, né? Escolher puxador, escolher ferragem, escolher solução.
Isso varia de cada cliente, né? Sim. Eu imagino, tem o cliente que olha até o acabamento, tem outro que bota um puxador aí. Bota aí. Contanto que abra, eu não tô preocupado, né? Então é bacana também isso, né? Vocês têm diversas opções de puxador, de acabamento, até tem opção em laca também, não tem, Sim, João? tem opção em laca, lâmina natural. Hoje, né, a laca e a lâmina natural, até nos nossos projetos, elas não são tão utilizadas em larga escala, embora a gente tenha, né? Porque hoje a gente tem um produto que a laca, né, Gabi, ela é utilizada muito para o provençal, né? Então, o estilo Uhum. provençal, a minha cozinha ela é provençal, a gente adora, eu acho um estilo magnífico, assim, muito bonito, atemporal, então nos agrada bastante. Só que para alguns fornecedores, né, algumas empresas, o provençal é somente na laca, né? Porque precisa fazer uma usinagem no MDF e depois vem a pintura. A Simoneto, ela tem uma tecnologia que consegue fazer o provençal no melamínico. Então ele fica até 40% mais barato e fica, nossa, 20 vezes mais resistente, porque o melamina tu vai passar a mão, não vai arranhar, né? Se tu tiver um impacto acidental, dificilmente ele vai rachar, como é o caso da laca, né? E uma resistência também maior a intempéries, como luz solar, alguma coisa nesse aspecto. Então hoje a gente tem, né? Mas a gente também já tem outras soluções na melamina que atendem muito bem, às vezes até melhor. Não, inclusive você está comentando agora, a gente estava falando de agendamento com o cliente para fazer conferência. Nesse cliente que a gente vai fazer a conferência é com esse acabamento que tu É com esse comentou. acabamento? É. Uhum, então vai ser toda provençal com esse Sim. acabamento. Então, olha só como vai evoluindo os materiais, as empresas. Isso é só uma empresa que tem um maquinário que Sim. consegue entregar com qualidade, né? Porque a pior coisa também, eu tenho um sonho em ter provençal. Aí chega lá na hora, não tá bom o acabamento, não tá bem recortado, não tá bem colado. Daí aquele Sim. sonho era melhor que nem tivesse nada, né? Ah, sem dúvida, né? Às vezes eu sempre gosto de esclarecer isso, né, Gabi? Porque a gente tem um respeito total pela marcenaria tradicional. Quando a gente faz um comparativo, não é para desqualificar ninguém, Não. mas para a gente poder sempre esclarecer de que as coisas são diferentes, né? Vamos lá, vou dar um exemplo muito importante, que é um dos fatores preponderantes para ser um divisor de água de acabamento hoje de um produto de marcenaria industrial e um produto de marcenaria tradicional, convencional, às vezes até um pouco doméstico, né, artesanal. Falando de Simoneto, né? Hoje cada máquina laminadora da fita de borda dos painéis, hoje é feita com a melhor cola do mercado, que é a poliuretano reativa, a cola PUR, que exige um coladeiro especial, não é qualquer máquina que consegue utilizar essa cola. Essa cola, quando ela é aquecida a 120 graus, ela forma um filme termorrígido, que a gente chama de termofusão. Depois que ela cola, ela não descola mais, então não corre mais aquele risco de ficar com aquela orelhinha, sabe, na ponta Uhum. do móvel e descolar todo, porque geralmente esse descolamento é por conta de outros tipos de cola, aquelas colas de contato, que a gente vulgarmente chama de cola de sapateiro, né? Uhum. Então, essas colas, por oscilação de temperatura, incidência solar, elas acabam descolando e deixam o móvel desprotegido. Só que para uma máquina fazer esse processo de termofusão, fazer uma laminação de ponta a ponta sem interferência humana, nós estamos falando de uma máquina de 5 milhões. A pessoa. 5 milhões. E a Simoneto tem 11. Tem 11 máquinas dessas. Eu estava conversando com a dona da fábrica esse dia, Fabiana, né? Disse, Fabiana, como é que tá e tal? João, tivemos que parar uma linha de produção, né? Uma laminadora, que nós tivemos um problema nessa máquina, né? Aí eu falei, nossa, mas isso aí então deve ter dado um caos na fábrica. Disse, não, a gente tem mais 11, então, né? Mas ainda assim era um problema que a gente tinha que resolver. Então, é essa disponibilidade que eu estou falando. Às vezes a marcenaria não vai conseguir com uma máquina, às vezes, de 50 mil reais, que é uma máquina semi-automática, uma máquina até de 250 mil reais, ela não vai conseguir comparar um acabamento de 5 milhões. E por isso que um móvel da Simoneto tem uma expectativa de 30 anos e da marcenaria convencional qualificada tem uma estimativa de 10, 12. Então, 3 vezes mais, não é por uma questão de achismo ou uma preferência de marca, é porque os maquinários hoje estão tão evoluídos, Gabi, que é difícil competir com a indústria hoje no que diz respeito à precisão. Então, tudo isso tem que cuidar e a gente geralmente faz esse convite para os clientes virem em loja e verem o acabamento. Às vezes o cliente nos acha na rede social, primeira coisa que ele quer, eu quero um orçamento. Né? E eu sempre devolvo a pergunta, mas tu não está curioso para saber qual é o tipo de acabamento que tu vai receber em troca desse orçamento? Né? Então a gente acaba fazendo esse convite para a loja, para pessoas não apenas ter um preço, mas saber o que aquele valor que está sendo apresentado está sendo entregue em troca. Né? Nossa, João, olha, faz realmente toda a diferença. Acabou!
o Acabou programa! nosso tempo, olha aí! Acho que a gente falou bastante. Hoje a gente se passou, Gabi, olha, coisa boa. Então tá, gente, eu vou agradecer vocês terem nos assistido no programa de hoje. Isso nos aí. aguardem no próximo programa, no próximo domingo. A gente vai dar seguimento nessa conversa, que a gente nem viu o tempo passar. Isso aí, rapidinho, mandar um abraço aqui então, um agradecimento no final do programa aqui para Simoneto, Grupo Duarte. Um abraço aí para os nossos queridos que estão sempre aí nos assistindo, comentando. Para Via Padova Móveis Planejados. Para o meu fornecedor, meu provedor de internet, Assim Digital. E também Assim Empresas. E para o meu corretor de seguro, meu e da minha esposa, Tomás Silva, franqueado da Prudential. Gente, obrigado. Hoje o programa passou voando. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.